5 coisas que eu queria que alguém tivesse me contado antes. Sobre tocar guitarra, claro. Quando a gente começa a tocar, né, principalmente hoje em dia, que é muito diferente de quando eu comecei a tocar, você tem um mar de informações, né, na internet, um mar de possibilidades. Você pode comprar vários cursos na internet, ver vídeo no YouTube, né? A quantidade de informação, ela é abundante, né, realmente. Mas o difícil, eu acho que é você conseguir ser direcionado, né, para o lugar certo para você, para as coisas que você se interessa, ou até para sua descoberta musical mesmo, porque nem sempre a gente sabe do que a gente gosta mais, e a gente vai descobrindo no meio do caminho, né? Mas eu separei aqui 5 pontos que eu acho que são muito importantes sobre coisas sutis, mas pontos para a gente refletir sobre, que eu acho que agregam muito na jornada de qualquer guitarrista. A primeira delas é o real sentido da frase "o timbre está nas mãos". Essa é uma frase que todo mundo repete por aí, normalmente para dizer que a forma como você toca é mais importante do que os equipamentos que você está usando. E essa frase, ela é uma meia-verdade, porque, na verdade, você tocar com um equipamento minimamente bom, né, e principalmente bem usado, bem regulado, é parte, né, do timbre da guitarra, é parte do som que você produz. Então, não adianta você pegar a pior guitarra, toda zoada, toda errada, e achar que você vai conseguir tocar e tirar um timbre de milhões, né? Um timbre de um grande guitarrista. É todo um conjunto, né, de fatores. E é claro que quando a gente vê um cara muito grande, né, muito reconhecido, muito talentoso, um guitarrista profissional, tocando com um instrumento mais barato ou com um equipamento mais simples e tirando um puta som, a gente leva a acreditar que essa afirmativa ela é verdadeira em todos os sentidos. Um guitarrista experiente, vivido, um cara com ouvido, principalmente, ele tende, sim, a conseguir tirar mais de qualquer equipamento que ele toca. Seja um equipamento barato, amador, ruim, sei lá, até um equipamento profissional também. Se você for para um extremo dessa frase e você gastar todo o seu dinheiro num equipamento muito caro, numa guitarra muito cara, mas não tiver a experiência, o ouvido e a sensibilidade para aproveitar o melhor de cada coisa, é claro que você vai tirar um som, né, um timbre, tão limitado quanto a sua própria limitação enquanto músico. Da mesma forma que um músico experiente vai conseguir produzir um resultado melhor de equipamentos mais simples, porque ele tem mais habilidade em conseguir tirar som de qualquer coisa. Porém, tudo tem uma limitação. Os equipamentos bons, eles são bons por uma série de motivos, e os ruins são ruins por uma série de motivos. Então, você não tem como substituir um pelo outro, né? A maior prova disso é que você não vê guitarristas profissionais usando equipamentos amadores. Então, o timbre, ele tá, sim, nas mãos, na forma como você toca e também na forma como você ouve, porque é a forma como você tira o melhor de cada equipamento que você tem disponível. A segunda coisa é a frase "menos é mais", que também é uma máxima, que no caso da guitarra, essa frase se aplica em 2 contextos. O primeiro é no contexto do que tocar. Normalmente, quando a gente está começando, a gente tende a querer preencher todos os espaços de uma música ou de um solo que a gente está fazendo, a gente tenta tocar muito. Se a gente pegar alguns guitarristas muito marcantes, por exemplo, Santana, o John Mayer, o David Gilmour, são 3 exemplos de guitarristas de estilos completamente diferentes que têm uma mesma característica. Eles tocam pouco, eles tocam pouca nota, eles respiram muito. Então, se você pegar qualquer solo de um desses 3 aí que eu falei, você vai ver que sempre tem uma frase, um momento de respiração, outra frase, um momento de respiração. Ou seja, a pausa, a respiração, ela é parte do fraseado desses guitarristas. Claro que existem outros guitarristas que vão tocar muita nota o tempo todo. E tudo bem, são outros estilos e tudo mais. Mas eu acho que num contexto geral, transitando entre vários
gêneros, a pausa e a respiração, elas são elementos musicais muito bem-vindos. Então, saber aonde não tocar é tão importante quanto saber aonde tocar. Por isso que o menos é mais é uma máxima. O segundo contexto onde menos é mais é uma verdade para mim é no quesito equipamento. Também existe esse apelo, principalmente por causa do marketing, né? Que é uma coisa negativa até um certo ponto. Se vende muito, né? Por exemplo, no mercado de pedal, de uma maneira em que você acha que você precisa ter todos os pedais que te oferecem. Também quando você está começando e ainda não está 100% seguro do som que você quer fazer, a tendência é a gente querer ter muitas opções. Em algumas situações, você ter muitas opções é útil. Quando você vai gravar um disco, né? Ou quando você vai fazer um trabalho para alguém que você ainda não sabe exatamente o que é. Mas você não precisa ter todos os pedais de distorção que existem. E nem precisa trocar todo ano de pedal de distorção, né? O menos é mais para equipamento, ele também é uma realidade. Por quê? Se você tem uma quantidade, sei lá, muito grande, vamos supor, eu não sei, né? Não vou definir aqui o que é muito e o que é pouco para cada um. Mas para mim, por exemplo, ter 5 pedais de distorção numa mesma pedaleira é um exagero. Tem muita gente que deve fazer bom uso de 5 pedais de drive diferentes. O que vai acontecer se eu tiver 5 pedais de distorção é que eu vou subutilizar algum deles, pelo menos. Então, toda vez que eu penso, né, em colocar um pedal novo, eu penso, se eu já tenho uma utilidade para ele, pelo menos em, sei lá, 2 ou 3 situações, sabe? Ou até mais. Porque se você vai colocar um pedal para tocar 1 ou 2 músicas, a maior probabilidade é que você não precise dele. Ele pode ser bacana, ele pode fazer a nuance que você quer, mas ele vai ficar desligado o restante do show. E você, com certeza, não vai ter situações o suficiente para explorar tudo que aquele equipamento ali te dá. Escolha, né, teste, mude, monta uma pedaleira, testa, toca, se você tá fazendo show com uma banda. Faz alguns shows, sei lá, faz 5, 10 shows, né, o número que você achar que vale, para você experimentar se aquele setup ali, aquela seleção de pedais ou aquela configuração de preset da sua pedaleira, se você estiver usando uma pedaleira digital, se aquilo ali te atende e te deixa confortável para tocar. E aí, depois de experimentar um pouco, você muda aqui, você pega a sua curiosidade, quero trocar um pedal por outro. A mesma coisa é a quantidade de guitarras que você leva pro show, ou a quantidade de guitarras que você tem também. Se você, tiver muito dinheiro e comprar, sei lá, 10 guitarras, a maior probabilidade é de que você não vai tocar todas elas o suficiente para dominar, para poder tirar o melhor de cada equipamento. A terceira coisa é, o seu timbre para tocar sozinho no seu quarto é um. Para tocar numa banda, tocar com outros músicos, ele é outro. Nunca você vai conseguir reproduzir exatamente toda aquela nuance que você escuta com fone de ouvido, quando você está gravando no computador, usando pedal. Você, quando está trabalhando no seu timbre de guitarra sozinho, ele vai ser de um jeito. E quando você for levar ele para um contexto de banda, ele vai ter uma outra resposta. Então, se você gosta de ficar na minúcia, trabalhando o fim de semana inteiro num mesmo timbre, saiba que quando você colocar ele em contexto com outros músicos e os arranjos na prática, ele pode necessitar de ajustes, né? E às vezes até ajustes grosseiros. Um bom exemplo disso são as ambiências, né? Reverb e delay. Quando você tá tocando sozinho, ou até tocando com base, né? Estiver improvisando, estudando com base, enfim, reverb e delay são uma maravilha, porque eles preenchem um espaço no espectro sonoro que você não tá ouvindo, porque não tem outras pessoas tocando. A tendência é sempre você colocar muito mais delay e reverb do que, de fato, vai funcionar no palco. Quando você leva pro palco, vira uma grande embolação, né? Principalmente o delay. O reverb até nem tanto, mas o delay, aquele delay lindo, épico, né? Que você faz no plugin. Quando chega no palco, você vai ter que repensar, né, esses timbres e ajustar. Eu sei que às vezes é difícil, né? Você não consegue timbrar com a devida atenção, né? Quando você tá ou ensaiando, né? Ou passando som, porque você tá ali interagindo com outras pessoas. Então a galera também não quer ficar ouvindo o guitarrista sozinho, mexendo na pedaleira um tempão, né? Enfim, naturalmente, é normal, né? Que a gente timbre coisas em casa. Mas
tente criar essa relação entre o que você faz em casa e como isso responde quando você toca com banda. Com relação às ambiências, por exemplo, eu especificamente tendo a usar alguma coisa bem chamativa e bem curta. Então, por exemplo, quando eu uso um reverb, eu tento fazer com que ele não fique com muitas repetições para ele não ficar embolando o que vem depois, e tento fazer com que ele esteja relativamente alto em relação ao restante do meu timbre, para que ele possa ser ouvido, e não uso ele o tempo todo. Eu uso ele só em alguns momentos. Então, alguns solos que vão ter o delay, porque ele vai ajudar a preencher o espaço, porque isso tem a ver também com o andamento da música, isso tem a ver com o arranjo, né? O quão cheio ou vazio é o arranjo, para o delay preencher aquele espaço ali. E eu tento fazer com que o delay seja sempre o mais curto possível, para ele não ficar pegando cauda de uma nota e embolando na nota que eu vou tocar logo depois. A quarta coisa é tocar com outros humanos é 1000 vezes melhor do que tocar sozinho. E isso tem relação com o que eu falei antes, com o ponto anterior, sobre a parte prática de como encaixar a sua guitarra num arranjo com outros músicos. Mas aqui nesse quarto ponto, relacionado a quem tá começando e ainda não tem uma banda ou tá estudando sozinho, de que a interação social, enquanto você toca, ela é crucial para você se desenvolver enquanto músico. Você nunca vai tocar sozinho. Ainda que você seja um guitarrista solo, instrumental, você vai ter uma banda te acompanhando. Então, você precisa desenvolver a sua habilidade de relação interpessoal com outros músicos, porque isso também diz respeito sobre como você coloca o seu instrumento dentro de um arranjo que tem outros instrumentos tocados por outras pessoas. E essa habilidade, de se relacionar com outros músicos, de saber criar o seu espaço dentro de um determinado trabalho e também não invadir o espaço de outras pessoas e criar um ambiente em que todo mundo possa se expressar musicalmente de maneira confortável. Para você aprender isso, para você chegar nesse ponto, você precisa viver, você precisa tocar com várias pessoas. Quanto mais pessoas você puder tocar, melhor. Você não precisa entrar em 5 bandas ao mesmo tempo e se comprometer com todas elas. Mas você pode juntar os seus amigos que também tocam, que também estão estudando, e tocar de forma descompromissada para se divertir. Você pode entrar num trabalho que já está em andamento ou criar um trabalho. Mas se você ficar preso dentro do seu quarto, tocando com base da internet, você vai perder uma boa parte do que a interação social pode te proporcionar enquanto músico. Ou seja, isso afeta o seu play, a sua execução, a sua performance. Meu conselho é, não fica tocando só no quarto. E a quinta coisa que eu queria que alguém tivesse me contado quando eu comecei a tocar é a de que ser eclético é benéfico e te traz soluções inovadoras como músico. A gente, quando começa a tocar, naturalmente a gente quer tocar as coisas que a gente mais gosta e que são, muitas vezes, desafiadoras no instrumento. Mas o que a gente não percebe é que outros estilos, outros gêneros musicais, que não são tão apelativos assim para quem toca guitarra, têm muito valor na sua construção de arranjo e na forma como a guitarra se coloca naquele gênero musical. Por exemplo, se você pegar aqui no Brasil o gênero do sertanejo universitário, você vai ver que sempre tem um arranjo de guitarra rolando. Muitas vezes tem solo de guitarra, muitas vezes tem riffs de guitarra e tudo mais, que não são coisas que a gente ouve, assim, que a gente dá muita bola quando ouve de maneira despretensiosa. Outros gêneros, sei lá, o calypso, você tem uma guitarra absolutamente swingada, e rítmica, com um valor rítmico grande. O funk americano, tem muita guitarra também, com uma linguagem super específica. E o fato é que se você ficar preso no rock, no blues e no metal, você vai ficar preso na abordagem de guitarra para esses gêneros. E se você escutar um pouco de tudo e buscar entender como a guitarra é colocada em outros gêneros, você vai conseguir perceber como a guitarra é um instrumento versátil e que pode ser inserido em outros gêneros, em vários outros gêneros, e abre o leque de opções. Se você, enfim, tiver a intenção de ser um guitarrista que acompanha outros músicos ou que grava para outros músicos, você vai encontrar muito campo de trabalho fora do rock, do blues e do metal. Então, ser eclético, nesse sentido, não significa que você precisa ouvir todo dia ou que isso precisa se tornar o seu gênero de música preferido. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, escute sem preconceito e tente entender
o que tem de bacana do uso da guitarra naquele determinado gênero. E pega essa informação pra você. Aproveite. Então é isso. Deixa aí nos comentários se alguma dessas coisas que eu falei era uma novidade pra você, se você considera que isso é útil e se você também tem pontos que você acha que são válidos serem colocados pra uma pessoa que tá começando agora. Porque eu tive que aprender um pouco dessas coisas ao longo da minha vida. E algumas delas eu aprendi errando. E aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos que você acha que essa informação vai ser útil. E também ativa o sininho para você saber quando tiver vídeo novo aqui no canal. Até o próximo!